O presidente me colocou no desafio desse diálogo hoje sobre a educação brasileira, um pouco do retrato que nós encontramos quando chegamos ao Ministério, dos nossos desafios. E o tema dessa reunião, que eu acho e considero fundamental para o país, é o Brasil unido pela educação. Numa lógica que a educação precisa estar acima de qualquer questões partidárias ou de quaisquer questões políticas nesse país. Portanto, todos precisam se unir para garantir a educação de qualidade ao povo brasileiro, que esse é uma obrigação e um dever do Estado brasileiro garantir às nossas crianças e jovens brasileiros. Portanto, um dos primeiros pontos que eu quero dizer quando nós chegamos no Ministério, e isso fui governador do Estado, e o primeiro ano sempre é o ano de organizar a casa, principalmente, e eu sou testemunha disso, quando nós recebemos um Ministério desestruturado em todos os aspectos, de informação, de pessoal, de diálogo. Então, o primeiro ponto que nós fizemos foi reestruturar o Ministério da Educação do Brasil. Primeiro ponto, agradecer ao presidente e ao Congresso Nacional pela recomposição orçamentária da PEC da transição, que foi importantíssimo para garantir as ações do primeiro ano do governo do presidente Lula para a educação brasileira. Depois, retomar duas secretarias importantes que tinham sido extintas do Ministério, que tratam, inclusive, da inclusão, da alfabetização de jovens, que tratam da diversidade, que tratam da inclusão, e trouxe para essa secretaria uma mulher negra, que está aqui presente, a Zara Figueiredo, para retomar o diálogo com a sociedade civil brasileira. A recriação da SASE, que é a Secretaria de Articulação com todos os setores da sociedade civil de ensino. Depois, planejar, porque o Brasil muitas vezes perdeu a cultura do planejamento, nós perdemos a cultura de planejar a médio e longo prazo, tanto construir o planejamento estratégico do Ministério para os próximos 4 anos, de 2024 a 2027, e nós fizemos esse planejamento estratégico. A ampliação da força de trabalho, anos sem um concurso público no Ministério, portanto, fizemos concurso para o Ministério, para o INEP, para o FNDE, para a EBSER, para a CAPES. A ampliação do banco, 5 anos, presidente, sem ampliação do banco de professores de técnico das universidades e institutos federais do Brasil. Portanto, reestruturar o MEC é fundamental. Depois, abrir o diálogo e o fortalecimento do Pacto Federativo, porque grande parte da execução da política educacional está lá nos municípios e nos estados. Portanto, fortalecer esse pacto federativo entre município, estado e União é fundamental. E abrir o diálogo. Eu sempre digo que a partir do dia 1º de janeiro de 2023, nós abrimos as portas do MEC para os estudantes, para os professores, para as entidades da sociedade civil, para todos, para que a gente pudesse fazer o grande debate, o grande diálogo sobre a educação. E aí, com governadores, com secretários estaduais, com secretários municipais, com indígenas, com quilombolas, com reitores. Aqui nessa sala, o presidente convocou todos os reitores das universidades para o primeiro encontro em janeiro de 2023, portanto, fundamental nesse processo. Nós resolvemos, por decisão minha e do presidente, de abrir uma consulta pública, ouvindo as entidades, coordenado pelas entidades, para que a gente pudesse gerar a proposta que está hoje no Congresso Nacional das mudanças do ensino médio brasileiro. Portanto, mais de 130 mil pessoas participaram, portanto, foi fundamental esse processo de diálogo para a construção do projeto de lei que está aqui, basicamente retoma a formação geral básica dos jovens no ensino médio. Vocês viram o resultado do PISA, 75% dos jovens de 15 anos não têm formação básica da matemática. Então, nós precisamos garantir a formação geral básica para os estudantes do ensino médio, garantir uma escola mais atrativa para os jovens, retomar disciplinas obrigatórias, priorizar a
oferta de formação técnica e profissionalizante do Brasil, que eu vou falar um pouco mais depois. Então, para mim, eu quero dizer claramente à imprensa aqui presente que a proposta, e os deputados parlamentares aqui presentes, que a proposta que está no Congresso Nacional não foi uma proposta da cabeça do ministro ou do Ministério. Ela foi construída com várias entidades e com diálogo com a sociedade civil. E nós sabemos a qualidade hoje que nós estamos formando os nossos professores que estão indo para a educação. Quero aqui deixar muito claro que há um compromisso prioritário do presidente Lula, um compromisso prioritário do Ministério da Educação, porque nós só vamos garantir uma educação de qualidade se nós reconhecermos e valorizarmos os professores desse país, que são fundamentais para garantir a qualidade da educação desse país. Depois o Enem. O Enem foi uma das políticas criadas pelo presidente Lula que mais democratizou o acesso às universidades. Muitos aqui lembram que para você fazer um vestibular, se eu sou do Ceará e se eu quisesse fazer uma faculdade em São Paulo, eu teria que me deslocar do Ceará para São Paulo para fazer o vestibular. E quem tem o dinheiro para pagar uma passagem, se deslocar? Portanto, o Enem, ele garante acesso em qualquer lugar do Brasil para estudantes. E nós tínhamos uma preocupação, a curva do Enem de alunos inscritos estavam caindo nos últimos anos. E fizemos um esforço no primeiro ano e estamos revertendo a curva de crescimento de participação do Enem, ou um incremento de 13,1% nas inscrições, mas tem um problema grave, que eu inclusive falei agora na última coletiva que eu dei dos resultados do Enem, presidente. Dos concluintes do ensino médio, está ali o número, 2.083.000 estavam concluindo o ensino médio de 2023. Apenas se inscreveram 1.400.000, ou seja, mais de 500 ou quase 600 mil jovens não se inscreveram. Precisa saber o motivo disso. E desses que se inscreveram, apenas fizeram a prova 1.058.000, ou seja, dos concluintes do ensino médio de 2023, apenas 50,8% fizeram a prova no Enem. Qual foi a nossa decisão? Primeiro, nós estamos fazendo uma pesquisa com esses jovens para saber o motivo que ele não... Até porque é gratuito para esses jovens. Qual o motivo que esse jovem não está fazendo a prova do Enem? Depois, nós estamos construindo com as redes, está aqui o presidente do Conselho, vamos construindo as redes. Qual o motivo de um estado, do estado do Brasil, ter 90% dos inscritos, ou chegar a quase 100% e ter estado com 30%, 40% de inscritos? Portanto, é fundamental essa articulação com as redes estaduais para isso. E vai ter um incentivo, como vamos falar no final, dentro da poupança do ensino médio, para quem fizer a prova do ensino médio. E isso dá acesso às universidades através do SISU, que agora, inclusive, encerramos as inscrições ontem à noite, presidente, e aumentamos, desde 2017, é o maior número de inscritos nas universidades federais, do ProUni, que ano passado foi o maior número de bolsas ofertadas, do FIES, que inclusive é um problema, nós queremos apresentar esse ano o novo FIES, o FIES social, porque o FIES não está garantindo o acesso dessas 112 mil vagas ofertadas, nós ocupamos menos da metade, portanto, nós estamos discutindo através do grupo técnico as mudanças no FIES e um grave problema que era o endividamento dos jovens do FIES, que por lei aprovada no Congresso Nacional, por decisão do presidente, 1.200.000 pessoas no Brasil, jovens, estão endividadas, nós passamos a chamar de desenrola do FIES, isso representa poder ter desconto até de 99%, eu queria fazer esse destaque, para pedir à imprensa, para pedir a todos que divulguem isso, porque vai até maio, nós só tivemos cerca de 10% a 12% de adesão no primeiro mês, que foi dezembro, portanto é uma oportunidade para que o jovem possa voltar para a universidade, possa limpar o seu nome em relação, são 55,6 bilhões de reais de dívidas hoje, de 1.200.000 jovens. Depois, a aprovação da nova lei de cotas, que talvez não, foi a maior política de inclusão que o governo já criou na história desse país, de acesso às universidades, tanto de alunos de escola pública como os de quilombola. Aliás, a novidade do projeto de lei foi a inclusão do quilombola, foi a redução do rendimento familiar mensal. Portanto, e já corremos com isso, porque nós correríamos o risco de não termos mais a lei de cotas se não fosse aprovado no ano passado pelo Congresso Nacional, que eu quero aqui parabenizar os parlamentares aqui presentes. E já valeu a partir do SISU. Esse SISU que encerrou as inscrições ontem já valeu a nova lei de cotas do Brasil.